Bem-vindos ao debate. Sabe, outro dia eu estava observando umas fotos daquela imensa catedral medieval de Chartres, na França. Nossa, belíssima. Demais, né? E quando você vê aqueles vitrais perfeitamente alinhados, sabe, posicionados matematicamente para capturar a exata inclinação da luz do solstício de verão, bom, a primeira reação que a gente tem, quase instintiva, é perguntar: quem projetou isso? Sim, com certeza. A gente olha para aquela pedra esculpida e vê, de forma totalmente inescapável, uma mente. A gente enxerga ali uma intenção clara. É verdade, faz todo sentido. A nossa mente ocidental é, totalmente condicionada a procurar a assinatura do canto do quadro, não é? Nós sempre queremos achar o mestre de obras. Exato. Aquele cara com a prancheta que pegou os tijolos soltos, o caos, e impôs uma ordem sobre eles de cima para baixo. Pois é. Mas aí a gente compara isso com uma experiência bem diferente. Pensa em entrar numa floresta antiga. Uhum. Você pisa na Amazônia ou numa floresta de sequoias e vê árvores de 1000 anos, ecossistemas inteiros de fungos e raízes conversando silenciosamente debaixo da terra e, no entanto, não tem prancheta ali. A ordem não parece ter sido imposta de fora. E nem poderia, porque ela simplesmente brota. É uma ordem que emerge dela mesma, sabe? Uma inteligência orgânica que flui sem precisar de um arquiteto externo ditando a regra do que cada folha ou raiz precisa fazer para sobreviver. E é exatamente essa tensão fascinante que vamos explorar na nossa discussão de hoje. A diferença entre a catedral e a floresta. Muito bom. A questão central que o nosso material base nos traz é talvez a mais profunda de todas. A realidade que habitamos é o produto de um criador transcendente e pessoal, ou é um fluxo impessoal e imanente com o qual nós devemos apenas nos harmonizar? Basicamente, o grande embate intelectual entre o logos cristão e o taoísta. Perfeitamente. E para deixar nossas posições claras desde o início, eu declaro aqui que represento a perspectiva cristã, onde o universo é uma criação inteligível com um início definido, exigindo uma redenção ativa sob a vontade de uma mente pessoal. Certo. E eu represento a perspectiva taoísta, argumentando que o universo é um organismo auto-organizado, onde a verdadeira sabedoria reside no fluxo espontâneo e na ação não forçada. Eu diria que esse é, de fato, o maior divisor de águas do pensamento humano. Sem dúvida. E assumindo o lado do Tao, a visão da floresta, eu defendo que não precisamos de um projeto de cima para baixo. A verdadeira sabedoria não está em tentar consertar a realidade, mas em entender esse fluxo natural, entende? Praticar o que chamamos de ação não forçada. E eu tomo a defesa da catedral, a perspectiva de que o universo tem inteligibilidade justamente porque é uma criação. E acho que o melhor lugar para a gente começar a desembolar isso é pela fundação material, sabe? Pela cosmologia. Ok, vamos lá. Porque a própria estrutura do espaço-tempo aponta para essa necessidade. Pense na segunda lei da termodinâmica. Ah, a ideia do aumento contínuo da entropia. Isso. Em termos bem simples, a entropia nos diz que o universo está sempre caminhando para a desordem. O universo está gastando a sua energia útil, tipo como se fosse um relógio de corda que vai desacelerando. Uhum. Logicamente, se o universo está se esgotando no presente, ele teve que ser enrolado, recebeu uma corda em algum ponto do passado, a bateria foi carregada, entende? E isso nos amarra inevitavelmente ao modelo do Big Bang, o início absoluto de tudo. Certo, entendo a lógica física, mas ter um início não prova a existência de uma mente. Olha, se o universo que abrange todo o tempo, espaço e matéria tem um começo absoluto, a causa dele tem que estar, por definição, fora do tempo, do espaço e da matéria. Tá, justo. E o mais importante, essa causa não pode ser uma força mecânica cega. Peraí, por que não? Por que não pode ser apenas um princípio gerador, sabe? Um fenômeno puramente energético. Porque uma causa mecânica, sem inteligência e sem vontade, ela atua de maneira instantânea e necessária. Pensa comigo, se a causa fosse apenas um conjunto de forças eternas, o efeito, ou seja, o nosso universo, também precisaria existir desde a eternidade, já que a causa estaria sempre operando. Ah, você diz que faltaria o gatilho? Exatamente. Para ver uma transição do nada para o algo, em um momento específico, é preciso que haja um ato de vontade, uma decisão.
E é aí que você insere o conceito de Deus. Teologicamente, chamamos isso de o Logos. O próprio reformador João Calvino descreve perfeitamente os sensus divinitatis. É esse senso inerente no homem de que fomos criados por um Deus que é essencialmente o ser. E a complexidade absurda, o ajuste fino dessas constantes cósmicas que vemos na física, tornam a ideia de um designer não só uma poesia, mas uma exigência estatística. E sinto muito, mas é muito difícil engolir essa metáfora do relojoeiro quando a gente avança na ciência. E deixe-me te explicar o porquê. Fique à vontade. Você constrói todo o seu raciocínio assumindo que a matéria do universo é algo inerte, sabe? Algo morto, que precisa de um agente de fora com vontade própria para vir e moldá-la. É a física newtoniana pura. Você não acha que se aplica? Não mais. A ciência que você puxou para te apoiar já superou isso faz tempo. Quando a gente mergulha na física quântica hoje, toda essa ideia de separação simplesmente rui. Mas como exatamente a física quântica refutaria a ideia de um criador separado da criação? É que na física subatômica não existe um observador passivo separado de um objeto isolado. Uma partícula, antes de ser observada ou de interagir com o ambiente, não tem propriedades fixas. Ela existe como uma teia de probabilidades. Certo, um emaranhamento. Exato. O ato de observação e a coisa observada estão fundamentalmente emaranhados. Então, essa ideia de um relojoeiro divino, sabe, separado das engrenagens do relógio, é uma ilusão que só funciona em objetos muito grandes. No tecido fino da realidade, tudo é interconectado. E onde entra a tradição oriental nisso? O taoísmo já descrevia isso milênios atrás, através do conceito de Ziran. A vacuidade fértil. Isso. E Ziran não é o vazio do nada, tipo um pedaço de espaço em branco no papel. É um estado de pura potencialidade, de onde o ser e o não ser emergem juntos, espontaneamente. É uma imagem bonita. Tente visualizar. O som só consegue nascer porque existe o silêncio ao redor dele para destacá-lo. O Criador e a criação não são duas coisas, com uma mandando na outra. O universo flui desse vazio. Certo. O momento em que você dá um nome a isso como logos ou diz ele quis criar, você limitou o ilimitado. É por isso que o Tao Te Ching avisa: o Tao que pode ser nomeado não é o verdadeiro Tao. Simplesmente não precisamos de um projeto rígido de cima para baixo. Olha, entendo por que você pensa assim. E confesso que a ideia do Ziran tem uma simetria bonita, bem elegante. Obrigada. Mas deixe-me dar uma perspectiva diferente, especialmente quando saímos da cosmologia e da física quântica que, convenhamos, são domínios altamente abstratos e descemos para a biologia do dia a dia. Lá vem você tentar impor manuais de instrução na natureza. Mas o manual está lá. O nosso material base entra em detalhes sobre o DNA. O ácido desoxirribonucleico não é só uma combinação química acidental, ele é sintaxe, sabe? É informação codificada. E na totalidade da experiência humana observável, informação. Ou seja, uma série complexa de instruções voltadas para executar uma tarefa específica só vem de uma inteligência. Você diz que não surge do acaso. Um livro não surge do derramamento acidental de tinta. E isso dialoga perfeitamente com o pensamento de Tomás de Aquino sobre como as coisas tendem a um fim. Uma semente de carvalho se torna um carvalho não porque a própria semente é racional, mas porque ela foi programada para isso. Entendi o raciocínio. Assim como uma flecha só atinge o alvo porque foi apontada por uma mente. E aí eu te pergunto, se somos apenas poeira estelar num fluxo impessoal, por que confiar na nossa própria razão? Na visão cristã, a mente humana é um espelho da razão divina. Eu abordo isso de uma maneira diferente. Sinto muito, mas não compro essa ideia do manual. Deixe-me explicar o porquê. Vá em frente. A minha principal objeção aí é a antropomorfização de tudo. Projetar o comportamento humano na natureza. Totalmente. Você está olhando para uma célula viva e usando o modelo de um engenheiro de software que programa um aplicativo de celular. Mas a biologia não funciona por decreto real. A informação genética não é um código injetado de fora. Mas como não? Como a complexidade biológica do DNA não demanda uma inteligência diretriz?
A ciência da cibernética e a teoria dos sistemas nos mostram como a vida resolve isso de baixo para cima, sem nenhuma mente supervisionando. A ordem pode emergir de regras muito simples de auto-organização. Dá um exemplo. Pense naquele fenômeno natural incrível, os murmúrios dos estorninhos. Aqueles milhares de pássaros voando juntos no final da tarde, sabe? Formando aquelas esferas e ondas pulsantes no céu, nunca colidindo. Admito que é hipnotizante. É lindo. E sabe como funciona? Não tem um pássaro CEO lá na frente coordenando os outros. Certo. Não tem uma mente central mandando a planta de voo por rádio. Aquela ordem complexa, global, acontece porque cada pássaro obedece a 2 ou 3 regras locais e hipersimples, tipo, não bata no vizinho da direita, mantenha a velocidade do vizinho da frente e só. Uma emergência de complexidade. Exatamente. O somatório dessas minúsculas interações cria um padrão majestoso. O DNA é isso numa escala de tempo de bilhões de anos. A natureza encontra a ordem através de padrões de interferência, o fluxo contínuo do yin e do yang. O taoísmo é a ciência desses ritmos. O seu erro, eu diria, é achar que a razão ou explicar do homem é a régua definitiva do cosmos. Espera, se a minha razão é só química, se ela é apenas o produto de incontáveis colisões aleatórias numa dança cósmica do yin e yang, por que eu deveria confiar no que o meu cérebro diz que é verdade? Porque a razão humana é uma função da natureza, e não uma força alienígena pairando sobre ela. Mas veja o problema colossal que isso causa. Se o universo não tem mente, a minha convicção de que estou falando com você agora não é baseada em evidência racional. É puramente uma reação nervosa determinística sobre a qual eu não tenho o menor controle. Mas você quer controlar tudo. A verdade cósmica profunda, de acordo com o modelo taoísta, não é para ser dissecada pela razão analítica dessa forma. Você vivencia o universo. E quanto mais intelectualismo ocidental a gente joga no processo, mais a gente se afasta da fluidez das coisas. Sinceramente, não estou convencido por essa linha de raciocínio porque, ela nos joga direto numa crise ética gravíssima. Ética. Por quê? Nós precisamos descer agora da biologia para o problema humano prático do sofrimento. Se nós aplicarmos a lógica do Tao à sociedade humana, a gente cai num fatalismo terrível. De jeito nenhum. O taoísmo não glorifica o sofrimento. Mas pensa um pouco. Se tudo que existe é o fluxo natural e se o nosso papel é apenas fluir e não impor a nossa razão, então a crueldade, a opressão de crianças, as doenças miseráveis, tudo isso seria apenas parte da paisagem. É apenas a noite complementando o dia, no yin e yang. Não é isso que o modelo diz. Mas na prática ele não nos dá ferramentas para enfrentar o mal como um intruso. Na teologia cristã, o mal não tem essa dignidade de princípio cósmico. A gente usa o conceito de privatio boni, que significa que o mal é a privação do bem. Como assim? Imagina uma cárie severa num dente. Você não consegue abrir a boca do paciente, retirar a cárie e colocar ela em cima de uma mesa e pesar. A cárie não é uma coisa em si, entende? Ela é a falta do dente saudável. Entendi a metáfora. Uma sombra não existe por si mesma. Ela é o bloqueio da luz. O mal é essa falha, é uma quebra do plano original devido ao mau uso do livre-arbítrio. E é por isso que nós não aceitamos apenas o estado do mundo. Você quer dizer o impulso ocidental de tentar salvar o mundo. O impulso de redimi-lo. Pense historicamente. Porque os primeiros grandes hospitais nasceram no Ocidente sob o incentivo cristão. Porque a ciência médica moderna ganhou esse senso de missão absoluta. Porque a premissa fundamental é de que o mundo deve ser melhorado. Certo. A criação precisa de intervenção amorosa. Nós somos agentes enviados para aliviar a miséria, seguindo o exemplo de Cristo. Não para sentar numa pedra e dizer, a doença é o ritmo do Tao. Tentar harmonizar-se com uma doença terrível é, na nossa visão, uma falha moral inaceitável. Olha, esse é, sem dúvida, o seu argumento mais contundente. Mas você já considerou, olhando sinceramente para a mesma história humana, que a principal raiz do caos no nosso mundo vem justamente desse complexo de Salvador? Como assim?
Você acha que tentar curar o mundo causa o caos? Vontade exata de Deus e que precisa intervir no mundo natural para moldá-lo segundo seu intelecto brilhante, você destrói equilíbrios que você sequer começou a entender. Você está falando de efeitos colaterais. Estou falando da essência da ação. Pense na devastação ecológica profunda, pense no imperialismo, nas cruzadas morais, tudo justificado por essa ânsia de intervir na realidade de outras pessoas para, entre aspas, redimi-las. O taoísmo oferece um caminho muito mais compassivo com a ideia de Wu Wei, Que se traduz por ação não forçada, certo? Só que muitos criticam isso como pura apatia. Sim, a crítica ocidental clássica. Mas o Wu Wei não é ficar de braços cruzados no sofá deixando as coisas desmoronarem. É a arte de agir em total simetria com a natureza das coisas. Há ecos muito profundos disso na filosofia do século XX. Heidegger falava sobre Gelassenheit. O conceito de deixar ser. Exato, a atitude fundamental de deixar ser. O nosso material traz uma metáfora lindíssima e bem visceral sobre isso. Diz assim: quando você tenta esculpir a água, você apenas a turva. Esculpir a água é bem poético. Mas é muito prático também. Imagina literalmente pegar um cinzel e um martelo e entrar num rio limpo para tentar lapidar a correnteza do jeito que seu intelecto acha melhor. Não vai dar muito certo. Você não muda o fluxo da água, mas com certeza levanta a lama do fundo do rio e estraga a clareza de tudo. A ética taoísta propõe que devemos ser como a própria água. Ela contorna a montanha, sabe? Não luta diretamente contra a pedra, mas, eventualmente, a paciência do fluxo contínuo abre desfiladeiros enormes onde o martelo falharia miseravelmente. É uma imagem poderosa. Nós não precisamos de comandos éticos externos, de tabelas de pedras dizendo faça isso ou aquilo. Precisamos voltar ao pu, o bloco de madeira não esculpido. É a nossa compaixão natural antes de um intelectualismo arrogante tentar colocar amarras nela. É uma imagem que evoca muita paz, eu admito. O bloco de madeira não esculpido. Porém, eu formulo as coisas de maneira bem diferente. Essa ideia do Pulici carrega um pressuposto silencioso e, na minha visão, muito perigoso. Que seria? O pressuposto de que a natureza humana inexplorada e profunda é puramente boa, bastando apenas que a gente remova as amarras da sociedade. A história milenar do egoísmo e da corrupção humana demonstra brutalmente o contrário. A natureza humana carrega a cárie que eu mencionei antes. Nós fomos esculpidos de maneira errada pelo nosso próprio ego. O que, para você, nos leva de volta à necessidade de uma cura de fora. Exatamente. O que nos aproxima da nossa síntese aqui. E eu resumo a perspectiva cristã focando justamente nisso. Na nossa visão de mundo, a verdade última, com V maiúsculo, não é uma teoria abstrata como o Big Bang, não é um silogismo filosófico de Tomás de Aquino e nem uma força cósmica impessoal de equilíbrio como o Yin Yang. É uma pessoa. A verdade é uma pessoa. A ideia chocante da encarnação. A razão que desenhou as leis do cosmos se traduziu na forma de um homem entrando na história para intervir. O Logos desceu para tratar pessoalmente da fratura que nós causamos. É a grande filosofia do sim. O sim para a vontade de Deus? Exato. É dizer sim à intenção de redenção dessa mente transcendente, nos tornando colaboradores ativos no processo de curar, melhorar e transformar a realidade corrompida. Eu gosto que você usa a palavra transformar, porque a síntese taoísta trilha o caminho oposto, mas, para mim, resulta num modelo mental que abraça o infinito de forma muito mais respeitosa. A grande limitação de tentar fixar a verdade numa pessoa histórica e geográfica é a exclusão inevitável que isso acarreta. E no seu modelo? No Tao, a verdade é um caminho. É o próprio fluxo. A beleza dessa visão é não tratar a humanidade como uma máquina desarranjada, sabe, que precisa urgentemente do mecânico de outra dimensão. E se ela não exige um reparo, ela exige o quê? Despertar. Sintonização. A solução para o sofrimento não virá através da dominação da natureza, mas quando aprendermos a aquietar a nossa vontade impositiva. Os princípios do absoluto já estão vibrando na estrutura de cada célula viva, nas regras que fazem os pássaros voarem juntos e naquelas raízes da floresta antiga que mencionamos no início. É uma mudança de postura em relação à realidade.
Total! O universo não é algo para ser temido e consertado, é algo para ser seguido. Enquanto a sua posição exige a reverência do sim, o taoísmo nos entrega a pacificação do assim. A aceitação profunda do assim é a natureza. Tudo o que precisamos é voltar ao ser natural, o estado de Ziran, deixar o universo existir. Olha, é uma dicotomia muito poderosa. E eu valorizo profundamente a maturidade com que o nosso material de base aborda os dois modelos, sem forçar a gente a uma solução rasteira de tipo, no final todo mundo diz a mesma coisa. A divergência é real. Sim, e fundamental. A fricção contínua entre o imperativo de intervir ativamente no mundo e a necessidade de se harmonizar serenamente com ele é a verdadeira corda bamba do pensamento humano. Sem dúvida nenhuma. Acredito que foi por isso que nos propusemos a conversar sobre isso hoje. Não para decretarmos de forma arrogante que um conceito apagou a validade do outro. Com certeza. A verdade é que, compreendendo os pontos cegos de uma tradição, nós nos tornamos muito mais criteriosos ao aplicar a nossa própria. A visão das engrenagens maravilhosas versus a integração sistêmica profunda, ambos têm muito a nos ensinar. Absolutamente. E vale lembrar que nós trouxemos à mesa apenas a ponta do iceberg do que o material explora. O estudo mais prolongado dessa dialética é algo que muda a forma de viver na prática, porque não é só abstração filosófica. Interfere em tudo. A visão de mundo que abraçamos vai influenciar silenciosamente como nos portamos num laboratório se formos cientistas, ou a postura que temos no hospital acompanhando um doente crônico, ou a nossa ética na relação direta com a natureza e com a tecnologia. Afinal de contas, a lente que você usa filtra e colore toda a realidade que você enxerga. E o mundo age de volta segundo a cor dessa lente. Sendo assim, quero convidar você, que acompanham essa nossa discussão, a continuar essa reflexão pela própria conta. Deixo você com a imagem inicial. Na próxima vez que se confrontar com a beleza complexa e com as mazelas da vida, pergunte-se intimamente: o meu instinto está buscando as digitais do mestre arquiteto gravadas na pedra fria da catedral? Ou estou apenas tentando encontrar o meu silêncio para fluir com o labirinto vivo da floresta? A resposta, no fim, depende da estrutura da sua mente. Obrigado por participar de mais este debate instigante com a gente. Continuem questionando.